Era uma noite qualquer. Eu estava em casa sozinho, numa casa de 2 andares que divido com minha irmã, a Larissa. A casa era um tanto peculiar. Tinha 2 cozinhas, uma em cada andar. Larissa geralmente ficava no andar de baixo, mas naquela noite ela não estava em casa. Ela sempre passava os fins de semana com o namorado, que morava a uns 30 quilômetros de distância. Eu, com meus 30 anos, pensei que já tinha idade suficiente para não me assustar fácil. Mas admito, às vezes a solidão de casa vazia me pegava. Aquela noite começou como qualquer outra. Estava na sala, vendo um filme de terror. A sala onde eu ficava era aberta, com a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha tudo junto. O sofá ficava bem no centro. Então, enquanto assistia TV, minha vista estava para uma parte escura da casa, onde não podia ver nada além da escuridão. Para quem se assusta com facilidade, não era o lugar mais confortável para se estar sozinho em uma noite de filme de terror. Admito que, à medida que as cenas se desenrolavam na tela, eu me pegava olhando para trás, verificando se havia algo, ou alguém, ali comigo. Quando o filme acabou, fui escovar os dentes, apaguei as luzes e fui para o meu quarto. O sono veio rápido, mas não durou muito. Por volta da 1 hora da madrugada, acordei de repente, sem saber exatamente por quê. Mas então, ouvi uma voz. A princípio, pensei que fosse Larissa. Ela estava em casa. Não, ela não estava. Ela sempre ficava com o namorado. Mas a voz, eu conhecia bem. Era a dela. Ela estava chamando meu nome. Só que parecia distante. Não era um grito de socorro, mas parecia que ela estava lá embaixo, em algum lugar da casa, falando com alguém, talvez brigando com o namorado. Meio confuso e ainda com sono, me levantei da cama e saí para o corredor escuro. A casa estava completamente silenciosa, a não ser pela minha respiração ofegante. Tirei os pés do quarto e fui até a sala, chamando pela Larissa. A voz dela ecoava mais uma vez, agora mais clara, mais desesperada. Lucas, Lucas! A cada passo, o medo ia crescendo dentro de mim. O ar estava denso e frio, como se algo estivesse errado, muito errado. Desci as escadas, meu coração batendo forte. Na escuridão, procurei pelo interruptor da luz, mas não consegui encontrá-lo. A sensação de pavor aumentava a cada segundo que passava. A casa, normalmente acolhedora, parecia estranhamente vazia. Quando finalmente acendi a luz da cozinha, vi que a casa estava deserta. Não havia ninguém ali, nem Larissa, nem o namorado dela. Fui até o quarto dela, onde vi a cama vazia, os lençóis ainda perfeitamente arrumados. Chamei o nome dela com força, mas a casa apenas me devolveu o eco do meu grito. Foi quando ouvi. Algo caiu no quarto. Algo pesado, um som abafado que não deveria estar ali. Corri de volta para as escadas, sentindo meu corpo tremendo, e subi de volta para o meu quarto. Tranquei a porta e tentei ligar para Larissa, mas ela não atendia. Meu corpo estava em choque, sem saber se o que havia acontecido era real ou apenas uma alucinação. Me forcei a dormir, mas o terror de saber que algo de muito errado tinha acontecido naquela casa não me deixava em paz. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem no celular da Larissa. Por que você me ligou a 1 hora da madrugada? Tentei conversar com ela. Perguntei se ela tinha voltado para casa, mas ela me respondeu que não. Ela estava na casa do namorado. Eu então desci para o quarto dela, procurando pelo objeto que teria caído, mas o chão estava limpo. Não havia nada que pudesse ter feito aquele barulho. Agora, me vejo preso a um dilema. Será que eu realmente alucinei tudo? A ideia de que talvez não tenha sido uma alucinação, mas algo muito mais sombrio, me consome. Algo me diz que aquilo não foi apenas um pesadelo. Não foi uma simples coincidência. Algo naquela noite não estava certo, e até hoje, o som daquela voz me persegue. Quando eu tinha 28 anos, vivi uma experiência que jamais consegui esquecer. Já faz alguns anos, mas toda vez que conto essa história para os meus amigos, seja porque acreditam ou não, ela sempre provoca um calafrio. Para proteger minha identidade, vou chamar meu nome de Lívia e seguir com o relato. Durante minha juventude, a cada verão, minha família e eu costumávamos passar alguns dias em uma cabana isolada no norte. Não vou dizer exatamente onde, por questões de privacidade, mas posso dizer que era uma cabana de frente para um lago,
cercada por uma densa floresta. Fica em uma praia privada, então você só encontra os vizinhos de vez em quando. A região tem essa característica peculiar de reunir as pessoas ao redor das mesmas datas, e como resultado, todos se conhecem e acabam se envolvendo nos negócios uns dos outros. A cabana da minha família estava entre duas outras, uma habitada frequentemente e a outra, que estava sempre abandonada. Diziam que uma família europeia, provavelmente polonesa ou alemã, possuía a propriedade. Aparentemente, eles a mantinham como um bem tangível nos Estados Unidos, mas ninguém realmente sabia o motivo. Quando eu tinha entre 18 e 20 anos, meu irmão, meus primos e eu costumávamos nos reunir na cabana abandonada para fugir da supervisão dos adultos. O lugar estava cheio de móveis antigos, como se fosse uma cápsula do tempo dos anos 80, o que tornava a experiência ainda mais divertida e misteriosa. O sofá marrom e o ambiente decadente só davam mais charme ao lugar, e mesmo com a poeira acumulada, era um lugar perfeito para nos escondermos e ficarmos longe dos adultos. Havia sinais de que outras pessoas haviam passado por lá também. Pontas de cigarro, garrafas de cerveja e móveis sempre revirados. Mas o que mais nos intrigava era o sótão, uma porta de madeira que sempre estava trancada. Quando um de nós ousava abrir, sempre fazia uma piada sobre o que poderia estar lá embaixo. Talvez um serial killer escondido ou, quem sabe, uma coleção de cadáveres enterrados no chão de terra. Mas, é claro, era tudo brincadeira. Nenhum de nós tinha coragem de realmente descer. Precisaria de uma boa dose de ousadia ou coragem para enfrentar o desconhecido. Até que, um dia, na véspera do Dia de Ação de Graças, decidimos ir até a cabana novamente. Estávamos 5, eu, meu irmão e 3 primas. Sentamos na área de jantar para fumar, conversar sobre a família e rir um pouco, até que o tópico do sótão surgiu. Quem se atreveria a descer até lá? Uma das minhas primas brincou. Todos rimos, mas a atmosfera ficou tensa quando notamos que a porta do sótão estava destrancada. Uma situação raríssima, já que sempre ficava trancada. Nunca conseguimos entender como ou por quem a porta poderia ter sido aberta, mas a curiosidade tomou conta de nós. O que poderia ter acontecido? O meu irmão, mais ousado, levantou-se para fechar a porta, dizendo: "Vocês sabem, é sempre necessário que um homem faça esse tipo de coisa, não é mesmo?" E riu com um tom de brincadeira. Mas, à medida que ele se aproximava, um som peculiar e baixo interrompeu a sala. Um estrondo abafado, como se algo, ou alguém, batesse contra a madeira do sótão. O barulho vinha de dentro da casa. "O que foi isso?" Todos perguntamos, confusos e tensos. Nossos olhos se encontraram em uma mistura de incerteza e medo. Meu irmão, visivelmente desconfortável, tentou zombar. "Foi você, Lívia? Achou engraçado nos assustar?" Ele perguntou. Mas logo, ao olhar nos meus olhos, percebeu que algo estava errado. Minha expressão congelada e a tensão no ar disseram tudo. O som que ouvimos não era apenas uma simples batida. Era algo mais profundo, vindo de dentro da casa. Tentando manter a calma, ele avançou para a porta do sótão, mas quando tocou a maçaneta, a porta se abriu por si só, ligeiramente. Ele parou imediatamente, e todos nós ficamos paralisados. O que estava lá dentro? Algo nos dizia que não devíamos seguir em frente. "Vamos embora, agora", ordenou uma das minhas primas, visivelmente assustada. Mas antes que pudéssemos reagir, ouvimos passos pesados atrás de nós. Meu coração disparou quando olhei para trás. Vi uma mão esquelética empurrando a porta do sótão, como se estivesse nos convidando a entrar. Eu gritei: "Tem alguém lá embaixo. Temos que sair agora." Corri para a porta de entrada, mas o pânico tomou conta de nós. Corremos desordenadamente, tropeçando em nossas próprias pernas, tentando fugir. Mas, enquanto nos apressávamos, eu podia ouvir uma voz grave e distante chamando atrás de nós. Era alguém que não era nenhum de nós. Uma voz estranha e grave, vinda de longe. "Corre!" Meu irmão gritou, puxando-me para frente. Quando finalmente saímos da casa, meu peito estava prestes a explodir de tanto medo. A sensação de estar sendo seguido não me deixou, e o eco das palavras "corre" ainda ressoava em minha mente. De volta à nossa cabana, e com os nervos à flor da pele, ligamos para a polícia. Eles vieram investigar, mas disseram que não encontraram ninguém. Mesmo assim,
Orientaram-nos a fazer um boletim de ocorrência, já que a cabana estava abandonada, e a situação não parecia normal. Nós nunca fizemos o boletim. E, ao final do dia, preferimos acreditar que tudo foi apenas uma grande coincidência. Porém, meses depois, meu irmão voltou à cabana abandonada. Ao entrar, encontrou 2 esquilos mortos e filhote de guaxinim na sala de estar. Eles estavam lá, estirados, com uma expressão de terror, como se tivessem morrido naquele exato lugar. O que mais me perturbou foi que os guaxinins não tinham pelos. E isso me deixou com uma sensação estranha e inquietante. Talvez eles tenham morrido ali, mas a maneira como foram deixados na sala parecia enviar uma mensagem, uma ameaça silenciosa para quem ousasse se aproximar da casa novamente. Até hoje, não sabemos o que realmente aconteceu. Mas uma coisa é certa: aquele sótão estava mais do que abandonado. Ele guardava algo muito mais sombrio, esperando o momento certo para nos revelar o que realmente acontece na escuridão de um lugar esquecido pelo tempo. 8h29. Esse é o momento em que me perdi em Baltimore. 8h31. E fui salva por uma mentira, quando eu tinha 19 anos. Era início dos anos 90. Meu irmão e sua esposa haviam se casado recentemente e moravam em Baltimore. Eu era de Maryland, mas nunca tinha passado muito tempo naquela cidade. Sabia que algumas partes não eram totalmente seguras, mas também sabia que estava indo diretamente para a casa do meu irmão e da minha cunhada. Então pensei que ficaria tudo bem. Até o momento em que virei na rua errada. Era a Avenida Dr. King, e na época, aquela parte da cidade era dominada por postos de gasolina abandonados, bares suspeitos, casas fechadas e vandalizadas. Algumas poucas pessoas caminhavam pela rua, bebendo em garrafas de papel. Eu sabia que tinha cometido um erro. Em vez de entrar em pânico e me perder ainda mais, parei em um posto de gasolina abandonado. Estava perto de uma cabine de telefone público e estacionei a cerca de 3 metros de distância. Pulei do carro e liguei para o meu irmão. Ele parecia impaciente, porque conhecia bem a cidade, mas era minha primeira vez dirigindo ali e eu tentava anotar as direções que ele me dava. Foi então que algo me chamou a atenção. Olhei para o meu carro e vi 3 homens encostados nele. 2 ao lado do passageiro e um contra a porta do motorista. Eles me encaravam, braços cruzados. Eu comecei a chorar em silêncio, agradecendo por estar usando óculos escuros. Meu irmão ouviu o som do meu choro e perguntou, preocupado: "Por que você está chorando? Estou te dando as direções." Mas eu não podia contar o que estava acontecendo. Os homens estavam perto demais, ao ponto de poderem ouvir tudo. Concluí a conversa, guardei as direções no bolso e comecei a caminhar de volta para o meu carro. O homem encostado na minha porta se aproximou e, de forma estranha, passou a mão no meu rosto, limpando uma lágrima. Ele então disse: "Por que você está chorando, bebê?" Nada de ruim aconteceu ainda. Sem pensar, já totalmente em prantos, respondi: "Acabei de matar o meu namorado e agora estou em uma grande encrenca. A polícia está atrás de mim." No instante seguinte, os 3 homens se dispersaram, correndo em direções opostas, como se tivessem sido arrancados de seus corpos. Se não fosse por essa mentira que saí de mim naquela hora, se não fosse algum tipo de milagre ou intervenção divina, quem sabe o que teria acontecido? Desde criança, sempre fui deixado sozinho em casa. Isso acontecia muito porque minha mãe, que era solteira, trabalhava em turnos complicados como enfermeira. Meu irmão havia ido para a faculdade e eu estava sempre sozinho. Numa noite como tantas outras, minha mãe estava de plantão e eu tinha convidado uma amiga, a Carla, para ficar comigo. Passamos um tempo assistindo filmes, rindo e conversando. Porém, ela teve que ir embora mais cedo, pois seus pais não gostavam de vê-la fora de casa à noite. E assim, fiquei sozinho, com a casa inteira à minha mercê. Era um sábado à noite, e eu estava no meu quarto, deitado na cama, assistindo TV. Minha janela dava para o quintal, e a casa era silenciosa, com exceção do som da televisão. Até que, de repente, ouvi o barulho de uma cadeira sendo arrastada no deck lá fora. Fui até a janela e olhei. Lá estava alguém sentado em uma das cadeiras do deck, virado para minha janela. Eu chamei o nome de Carla, pensando que ela tivesse voltado por algum motivo. Mas, quando aquela pessoa olhou para cima, me dei conta de que não era ela. Era um homem, e ele me olhou fixamente.
O pavor tomou conta de mim, e rapidamente me afastei da janela, me escondendo nas sombras do meu quarto. Mas a sensação de que ele ainda estava lá, me observando, era inescapável. Tremendo, peguei o celular e enviei uma mensagem para alguns amigos, perguntando se algum deles estava brincando comigo. Todos responderam que não tinham ido à minha casa. A dúvida e o medo me consumiram. Curioso, mas completamente aterrorizado, voltei até a janela para verificar. E lá estava ele, ainda sentado na cadeira, me encarando, imóvel. A única coisa que consegui distinguir era que era um homem, e ele sabia que eu estava ali. Meu coração disparou, e por um momento, eu pensei em fugir. Mas, ao invés disso, voltei para minha cama, tentando me esconder sob as cobertas, sem fazer o menor barulho. O medo de que ele me ouvisse me fez ficar imóvel, até mesmo com o celular desligado. O silêncio era profundo, pesado, e eu não ousava nem mover um dedo. Passei o que parecia uma eternidade ali, esperando, respirando com dificuldade, até que finalmente reuni coragem para olhar novamente. O homem ainda estava lá, imóvel, olhando para minha janela. Não era possível. Ele não havia ido embora. Então, eu tentei falar com ele. Com a voz trêmula, perguntei o que ele queria. Ele respondeu com uma risada abafada, como se estivesse se sufocando de tanto rir, mas não emitiu nenhum som. Apenas um assobio baixo e quase imperceptível, como se estivesse se divertindo com o meu pânico. Senti o desespero tomar conta de mim. Pedi para que ele fosse embora, mas, em vez disso, ele começou a se mover, mexendo a cabeça de forma estranha, ainda com aquele riso silencioso e grotesco. Me afastei da janela, corri para a porta do meu quarto, tentando manter a calma, mas não sabia o que fazer. A sensação de que ele estava prestes a invadir minha casa me fez entrar em pânico. Ouvi o som da porta dos fundos sendo empurrada. Ele estava tentando entrar. Senti o frio no estômago, a angústia me sufocando. Eu estava sozinho e indefeso. O som da porta sendo forçada me fez correr para o meu quarto novamente, me escondendo. Eu tinha apenas 14 anos e não sabia o que fazer. Ouvi o som do trinco da porta da frente sendo mexido, e o pânico aumentou. O homem estava tentando abrir a porta principal também. Graças a Deus, ele desistiu rápido e foi embora, mas não antes de me deixar em um estado de medo absoluto. Eu fechei a janela e as cortinas, com a sensação de que, se aquela porta não estivesse trancada, eu teria sido a próxima vítima. Eu permaneci no quarto, sem coragem de sair, até que minha mãe chegou por volta das 9 horas. Quando contei a ela o que havia acontecido, ela ficou furiosa comigo por não ter chamado a polícia. Eu sabia que tinha feito algo muito errado, mas estava tão paralisado pelo medo que não conseguia agir. Agora, olhando para trás, me arrependo de não ter feito o que era certo. O medo me impediu de tomar uma atitude, e a sensação de que ele poderia voltar nunca me deixou em paz. Era uma noite de sexta-feira, e minha vida quase chegou ao fim naquela noite. Eu tinha 10 anos, e minha família era composta por 5 pessoas. Meu irmão mais velho tinha 14 anos, e minha irmãzinha, de apenas 5 anos, estava brincando em seu quarto. O clima era de normalidade, mas uma única ligação, uma simples mudança na rotina, virou tudo de cabeça para baixo. Eu estava em meu quarto, jogando um videogame de Star Wars, quando o barulho desesperador da minha mãe gritando ecoou pela casa. Ela estava no telefone, mas eu só conseguia ouvir o som angustiante das suas palavras entrecortadas, chorando. Meu estômago se revirou de medo, e eu corri para ver o que estava acontecendo. Minha mãe estava aos prantos no telefone com o hospital. Mesmo sem entender direito o que estava sendo dito, o medo se apoderou de mim. Minha mente só conseguia processar que meu irmão havia sido atropelado por um carro. Eu mal conseguia respirar, mas vi meus pais se apressando em pegar seus casacos e sair correndo. Me perguntaram se eu estava bem para ficar sozinho em casa. Apesar de estar aterrorizado, acenei que sim, sem saber que estava prestes a viver o pior pesadelo da minha vida. Antes de sair, meu pai tentou acalmar minha mãe, dizendo que meu irmão ficaria bem. Mas eu sabia que algo não estava certo. Era como se uma sombra tivesse se instalado sobre a casa. Fiquei lá, sozinho, tentando me distrair novamente com meu jogo. O som do controle, a luz da tela, tudo parecia tão distante agora. Quando a casa se calou, eu sabia que alguma coisa estava errada. As horas passaram,
E então ouvi o som da porta da frente sendo aberta. A essa altura, eu já estava em meu quarto, com a porta fechada, completamente mergulhado em uma escuridão que parecia devorar tudo ao redor. Quando ouvi a porta se abrir, algo dentro de mim gelou. Levantei-me rapidamente, peguei meu Game Boy e me escondi na cama, tentando não fazer barulho. O que era aquilo? Era tarde demais para ser minha família. As horas estavam passadas, e minha intuição me dizia que não eram eles. Eles não haviam subido as escadas até agora. Algo estava errado. Senti meu corpo paralisado de medo, enquanto me aproximava da escada, que dava para a sala de estar. As luzes estavam apagadas, mas havia 3 figuras altas lá, imóveis. Não eram meus pais. Fui tomado por um medo incontrolável. Eu congelei, incapaz de respirar ou me mover. Não sei como, mas consegui voltar para o meu quarto, fechando a porta suavemente. O som da maçaneta ecoava na minha cabeça, e sabia que eles me tinham ouvido. Me escondi no meu armário, entre roupas e caixas, tentando me cobrir da visão deles. Era a única coisa que restava. Os minutos pareceram horas enquanto eu esperava o pior acontecer. As batidas no meu coração faziam meu peito doer, e eu me concentrei apenas em não fazer nenhum som. O silêncio era absoluto. E então, a porta do meu quarto se abriu. Foi como uma sentença de morte. Eu podia ouvir passos na direção da minha cama. Sentia minha alma congelar. O som dos cobertores sendo mexidos foi como uma lâmina afiada cortando o silêncio. Eu não respirava, não me movia, apenas ficava lá, esperando que o fim chegasse. Eu sabia que estavam ali, mas não tinha coragem de olhar. Os passos se aproximaram do armário. Eu sabia que iam me encontrar. O som da porta do armário se abriu lentamente. Senti o meu coração disparar em meu peito. Eu estava prestes a ser levado, arrancado da minha vida, quando, para minha surpresa, a porta se fechou novamente. Aquela presença mortal se afastou, e os passos ecoaram pela casa. Mas eu não me movi. Não respirei. Fiquei lá, parado, sentindo o frio gelado da morte me rondar. Ouvi os passos se afastando da minha porta. Então finalmente me arrisquei a olhar para ver se estava mesmo livre. Quando meus pais voltaram, mais de 1 hora depois, o caos já havia se instalado. A porta da frente estava aberta. Roubaram nossos objetos valiosos, deixando apenas o rastro de destruição. Eles haviam entrado enquanto eu estava lá, me escondendo. Eu mal posso acreditar que saí vivo dessa. Olho para trás agora e me pergunto se aquele homem que abriu a porta do meu armário me viu e apenas se afastou. Talvez ele não quisesse me levar. Talvez fosse só um ladrão qualquer. Ou quem sabe ele só não me viu, e eu escapei por um triz da morte. De qualquer maneira, aquela noite ficou gravada em minha alma. Até hoje, o medo ainda me persegue.